Meu nome é Paula, e sou uma jovem de 16 anos. Apesar de minha família frequentar a igreja regularmente, aos 13 anos, comecei a me afastar desse ambiente. Passei a fazer novos amigos e, em segredo, comecei a frequentar festas, mentindo para meus pais sobre meu paradeiro. Dizia que estava na casa de algum amigo, quando na verdade estava em eventos que eles desaprovariam. Essa rebeldia me levou a cometer outras ações imprudentes. Aos 14 anos, comecei a postar fotos sensuais no Facebook, chamando a atenção de muitos homens. Recebi solicitações de amizade de todos os tipos de pessoas, algumas das quais eu nem conhecia. Aos 15 anos, entrei para um grupo de WhatsApp, passando a maior parte do meu tempo conversando com estranhos nessas redes. Hoje, sempre aconselho os jovens a não fornecerem seus números para desconhecidos e a saírem de grupos de WhatsApp que não sejam voltados para Deus. Os grupos dos quais eu fazia parte tinham muitos homens casados e cristãos que buscavam ter casos comigo, mesmo que apenas online, traindo suas esposas por meio dessas conversas. Muitos me enviaram mensagens imorais e fotos íntimas, pedindo que eu retribuísse com fotos dos meus seios e nudes. Foi em um desses grupos que conheci uma missionária que pregava no púlpito. Questões de segurança, não mencionarei seu nome, mas essa mulher me enviou uma foto de suas partes íntimas. Você está me ouvindo? Quero dizer-lhe para parar com esse comportamento lascivo e obsceno e se arrepender. Oro por essa mulher que é casada, mas possui o espírito do lesbianismo e da luxúria. Estou orando por sua libertação e liberdade. Muitos crentes estão fornicando através das redes sociais. Por favor, não brinquem com Deus. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Ele pode jogá-los no inferno por causa do pecado. Até mesmo alguns homens casados estão em fornicação visual e adultério, desrespeitando e desonrando suas esposas ao assistirem pornografia e verem a nudez de outras mulheres. E mulheres casadas postando fotos de seus corpos no Facebook e em outras redes sociais. Por favor, parem de postar suas fotos nuas e de humilhar seus maridos. Respeitem-nos. Não sejam prostitutas que usam seus corpos para fazer propaganda com a nudez. Quando eu estava no mundo, 4 rapazes e uma amiga me convidaram para ir a uma balada funk. Naquele dia, ao sair da balada, fomos para uma casa abandonada, onde todos estavam bêbados. Percebi que minha amiga havia me deixado sozinha com os rapazes. Eles começaram a tirar minhas roupas e me forçaram a fazer sexo com eles. Após esse incidente do estupro, comecei a me sentir mal devido ao excesso de drogas que havia usado. Os rapazes me deixaram sozinha e meu corpo começou a tremer e a espumar. Percebi que estava morrendo e então comecei a pedir misericórdia ao Senhor. Nesse momento comecei a ver o mundo espiritual. Imediatamente percebi a presença do anjo da morte ao meu lado. O demônio da morte havia vindo para levar minha alma. Pude ver 4 demônios cercando um dos rapazes na casa abandonada. Irmãos e irmãs, o monstro da morte me agarrou com força e descemos ao inferno em questão de segundos. Estávamos em uma região profunda desse lugar terrível. O céu acima era de um cinza escuro, uma fumaça negra pairando sobre tudo. Um buraco se abriu no céu deste lugar de tormento, e milhões de pessoas começaram a cair. Eu estava em um vale, junto com inúmeras outras almas que haviam morrido em várias partes do mundo. Vi milhões de demônios armados com martelos, outros com flechas e tridentes, que torturavam as almas daquele lugar. Que apavorada, irmãos! O sofrimento que as almas experimentam após a morte vai além de qualquer compreensão humana. As almas perdidas são mutiladas, e seus corpos são despedaçados. Em meio ao desespero, comecei a chorar, desejando sair dali. Neste vale avistei uma mulher muito bonita, que estava sendo consumida pelas chamas. Aproximei-me dela e logo reconheci seu rosto da terra. Eu a conhecia e gostava dela. Ela era uma ex-dançarina de funk. Seus gritos de dor, enquanto o fogo a envolvia, eram angustiantes. Quando ela me viu, implorou por ajuda. Enquanto falava comigo, demônios com ferros quentes se aproximaram dela, dizendo: "Dance para nós e rebole nossa música." Uma força da escuridão a fazia dançar contra sua vontade. Ela chorava enquanto dançava, e os demônios a perfuravam com o ferro em brasa, fazendo-a gemer de dor, quase desmaiando. Ela então me olhou e disse: "Diga à minha mãe e ao meu pai que aceitem o Senhor Jesus. Diga também à minha filha para aceitar Jesus. Eu não quero que eles venham parar aqui." O inferno é um lugar real e indescritivelmente terrível. Um local onde a escuridão e o desespero parecem não ter fim.
Em um momento de extrema angústia, senti meu espírito ser levado para longe dali, mas a sensação de medo era avassaladora. A ideia de jamais conseguir escapar daquele lugar sombrio tomou conta de mim, como se as sombras do inferno estivessem se enraizando na minha própria alma. No entanto, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, fui conduzido para outra área do inferno, onde me foi revelado algo assustador. Muitos filhos de Deus estavam presos ali, em meio a tormentos indescritíveis, devido à imoralidade sexual que haviam praticado nas redes sociais. Enquanto observava aquele cenário desolador, vi inúmeros cristãos perdidos naquele vale de sofrimento. Um deles se destacava, um jovem que havia se envolvido em grupos de Facebook e WhatsApp, onde acabou caindo na armadilha da fornicação visual. Ele havia compartilhado fotos nuas de si mesmo em um desses grupos, na esperança de encontrar uma mulher, sem jamais esperar que Deus preparasse uma esposa para ele. Sua busca desenfreada por prazer o levou a se envolver em comportamentos obscenos com várias mulheres nas redes sociais. Em uma noite fatídica, logo após enviar fotos de seus órgãos genitais em um grupo, ele sofreu uma parada cardíaca repentina e morreu. As palavras de Provérbios 10:27 ecoam dolorosamente nessa história. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A falta de reverência por Deus e a entrega ao pecado resultaram no encurtamento trágico de sua vida. Na mesma área do inferno, deparei-me com a alma de uma jovem que também havia sucumbido às tentações das redes sociais. Ela costumava enviar fotos nuas em grupos para meninos, e em uma ocasião, gravou um vídeo íntimo de si mesma, que rapidamente se espalhou pela internet. Quando as pessoas que a conheciam viram o vídeo, a vergonha foi tão insuportável que ela não conseguia mais encarar o mundo e, tomada pelo desespero, acabou tirando a própria vida. Agora sua alma estava presa no inferno, mergulhada em um sofrimento eterno, consequência de suas ações imprudentes. Também avistei no inferno o homem mais velho, casado, que havia se tornado viciado nas redes sociais. Ele passava horas no Facebook, curtindo fotos de mulheres e buscando incessantemente por imagens sensuais de mulheres em biquíni na praia. Seu coração estava dominado por desejos impuros, e ele acabou com uma mente pervertida. Embora nunca tenha traído sua esposa fisicamente, ele a traiu em pensamento, pois sua mente estava repleta de adultério. Esse desejo incontrolável por outras mulheres o levou a cometer adultério virtual, traindo a confiança de sua esposa, que nunca se envolveu em tais práticas. O vício nas redes sociais o afastou da leitura da Bíblia e da oração, enfraquecendo-o espiritualmente. Um demônio de fraqueza espiritual dominava sua vida, e ele acabou morrendo em um acidente de carro enquanto dirigia. Sua alma foi levada para o inferno, onde os demônios o chamavam de fornicador, mesmo que ele nunca tenha traído fisicamente sua esposa. O número de almas que acabam no inferno por causa das redes sociais está crescendo de forma alarmante. As redes sociais, que muitos veem como um meio de comunicação moderno e inofensivo, na verdade escondem armadilhas perigosas, capazes de arrastar as almas para o abismo. Durante minha visão, vi pastores que traíram suas esposas pelo WhatsApp, mantendo conversas imorais e cometendo infidelidade em seus corações, mesmo sem terem relações físicas com outras mulheres. No inferno, essas almas sofrem as consequências eternas de suas ações, prisioneiros do pecado e da condenação que as redes sociais ajudaram a alimentar. Recentemente, tive uma experiência que me marcou profundamente. Vi uma missionária que, embora estivesse dedicada à obra de Deus, tinha uma presença forte nas redes sociais, especialmente no Facebook e no Instagram. Ela frequentemente compartilhava fotos suas na praia, usando biquínis que chamavam a atenção. Essas imagens, que poderiam parecer inofensivas à primeira vista, acabavam despertando desejos impuros em muitos homens casados. Infelizmente, isso levou à destruição da vida espiritual de vários servos de Deus que, ao se depararem com essas fotos, acabaram cometendo adultério em seus corações. Essa missionária, que viajava para espalhar a mensagem divina, se transformou em uma verdadeira pedra de tropeço para muitos, escandalizando o Evangelho ao usar seu corpo como um instrumento de sedução para atrair pessoas para suas reuniões. O que mais me chocou foi o impacto que suas ações tiveram na vida de outras pessoas. Em um momento de reflexão, encontrei uma menina de apenas 12 anos, chorando e lamentando suas escolhas. Ela expressou sua dor ao dizer que havia falhado em obedecer à sua mãe,
recusando-se a ouvir os conselhos dela. Agora ela se encontrava em um lugar de tormento, e um anjo que estava ao meu lado explicou que os pais devem impor limites, que os jovens precisam obedecer. Essa menina havia sido convidada para uma festa de funk, uma celebração selvagem que ela decidiu frequentar, mesmo diante da resistência de seus pais. Infelizmente, ao amanhecer, ela foi encontrada morta, exausta de tanta festa. A cena era devastadora, e meu coração se partiu ao ver uma criança tão jovem sendo atormentada. O sofrimento não parou por aí. Enquanto observava, percebi que muitas outras crianças com idades entre 8 e 10 anos também estavam passando por tormentos no inferno. Fui tomado pela curiosidade e perguntei ao anjo o que havia causado a condenação dessas crianças. Ele me explicou que o funk, um estilo musical popular, encoraja comportamentos sensuais e a prática de sexo desde cedo. Essa música, repleta de mensagens imorais, alimenta a rebeldia nas crianças, levando muitas delas a se envolverem na prostituição. A realidade era angustiante. Crianças de apenas 10 anos se vestindo de forma provocativa e adotando atitudes de adultos. Não consegui conter minhas lágrimas ao ver aquelas meninas gritando de dor, e a tristeza me consumiu. A situação dos jovens é alarmante. Estamos perdendo muitos deles para o funk, que de maneira insidiosa os está conduzindo para o inferno. Enquanto os mais velhos partem devido a doenças ou causas naturais, os jovens estão morrendo diariamente, vítimas de overdoses e assassinatos. Em meio a essa tragédia, vi uma amiga de 15 anos, Beatriz, que havia sido uma das vítimas dessa realidade cruel. Ela morreu de overdose, após ter se envolvido com várias drogas em festas. Quando nossos olhares se cruzaram, ela estendeu as mãos e implorou: "Tire-me daqui." Eu, impotente, respondi que não podia fazer isso. O desespero dela ecoou em meu coração, e a lembrança de nossa amizade se tornou um peso. A conversa se intensificou quando Beatriz me lembrou de nossas semelhanças. "Paula, este lugar também é seu. Você fez as mesmas coisas que eu. Você dançou funk e usou drogas como eu." As palavras dela me atingiram como um raio. Eu me recusei a aceitar que meu destino seria o mesmo que o dela. "Não, Beatriz. Meu endereço não será aqui com você. Vamos estar em lados opostos na eternidade, e nossa amizade não nos salvará agora." Nesse momento, um demônio começou a torturá-la, e o desespero dela se transformou em gritos agonizantes. Ao olhar ao redor, percebi que muitos outros jovens estavam perdendo suas vidas em festas e se entregando a um estilo de vida que os levava ao abismo. O anjo ao meu lado reafirmou: "O funk está levando muitos jovens para o inferno, induzindo-os ao sexo e às drogas." Essa realidade me deixou em estado de choque, e a necessidade de conscientizar os jovens sobre os perigos dessa cultura se tornou mais urgente do que nunca. O anjo me levou para um vale, onde se encontravam jovens que morreram indo para os bailes funk. A maioria havia sido assassinada, enquanto outros sucumbiram a overdoses de drogas. Meninas foram estupradas e mortas quando iam para esses eventos. Elas ficavam bêbadas e perdiam a noção do que faziam. Enquanto testemunhava essas cenas tristes no inferno, um demônio gigante se aproximou de mim, segurando um adolescente pelo pescoço. Aquele ser nojento se apresentou como o rei do funk, dizendo ser o responsável pela criação da batida musical chamada funk. Ele afirmou estar ganhando muitas almas com sua música, sendo muito bem-sucedido no Brasil. Encorajava os jovens a fazer sexo e beber álcool. "Vocês costumavam dançar minha música como eles," ele disse. "Enviei milhões de demônios para o Brasil, e eles me trazem muitos dançarinos e heróis do funk. As pessoas que ouvirem meu funk serão enfeitiçadas pelos ouvidos. O encantamento passará por suas bocas e seus pensamentos, e eles serão controlados em suas mentes. Os jovens nas igrejas que ouvem nossa música, destruiremos suas vidas. Leve esta mensagem para a terra e diga àqueles que dançam funk que nós possuímos seus corpos." Esse demônio não fez nada comigo porque o anjo estava ao meu lado. Ele realmente queria estrangular meu pescoço. Chamas de fogo cresceram em seus olhos com tanto ódio contra mim, por ter ganhado uma nova chance e oportunidade. O anjo me levou para outra área no inferno, onde as almas estavam presas à música funk. Eu vi um DJ e muitos outros adolescentes sendo atormentados 24 horas sem parar. Os demônios, com ferros em brasa, marcavam as pernas e nádegas das meninas que estavam presas a shorts curtos. Pedaços de carne deles caíam, e o fogo consumia essas carnes, transformando-as em cinzas. Esses jovens eram obrigados a dançar em uma sala de tormento,
em cima do fogo. Os demônios diziam: dançaram funk na terra, agora vão dançar aqui também. Continuem dançando, não parem. Vocês vão dançar eternamente. Enquanto dançavam, eles as atormentavam da cintura para baixo, enfiando lanças em seus corpos. Eles estavam sempre atormentando as partes inferiores dessas meninas, pois elas viviam com shorts apertados e blusas curtas, mostrando a barriga e as pernas para a multidão. Os jovens neste vale davam gemidos e gritos de morte, não conseguindo mais suportar a dor. Eu vi os meninos sendo torturados e dançando os passinhos ao som de uma música funk. Quando vejo jovens crentes que ouvem funk e dançam, vejo um abismo de fogo sob seus pés. O anjo disse: eles estão caminhando em direção ao abismo de fogo. Irmãos, eu digo do fundo do meu coração, não brinquem com Deus, Ele é justo e julga. Suas igrejas serão provadas, até mesmo os membros jovens da igreja. Levem as coisas de Deus a sério. Vocês podem enganar seus pastores e seus pais, mas os olhos de Deus estão seguindo cada um de vocês. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Você pode se esconder dos seus pais e ir para as festas funk, mas Deus está vendo tudo. Depois de ouvir este testemunho, Deus pode permitir que os demônios do funk tirem suas vidas se você não se arrepender. Como é nascer em um berço evangélico, passar a vida indo à igreja diariamente e ainda morrer e ir para o inferno? Mesmo que você cante numa igreja, isso não salvará sua alma se seu coração estiver no mundo. O Senhor tem me usado para ganhar os jovens perdidos da música funk. Ganhamos novas almas e nos congregamos na Assembleia Cristã do Brasil. O anjo também me mostrou que o funk foi criado no inferno e deixou um aviso aos cantores gospel para não gravarem louvores com esse ritmo, porque existem demônios do funk criando louvores para serem tocados na igreja. Não aceitem adoração e louvor com a batida do funk, pois é uma batida de Satanás. As pessoas estão adorando Satanás com essa batida, mesmo que a letra fale de Jesus. Jovens, se vocês querem ver o lado mais brilhante da vida, fujam de todas essas paixões juvenis e busquem Jesus para o seu próprio bem. Eu vi que jovens cheios de imoralidade morrem antes do tempo. Que Deus seja louvado. Termino meu testemunho esperando que Ele abra seus olhos e ajude você a se separar do mundo. Seja abençoado. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos também. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.